Eu sou o Rosa do Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E o tema que vamos discutir neste vídeo: você sabe por que a solda falha? Então, por que achar a causa raiz de uma falha? Isso é muito importante para que a gente possa entender por que a solda falha. E a gente vai ver que existem vários pormenores aí que precisa ser analisado de forma contextualizada, entendimento. Então, o princípio disso é analisar a causa raiz de uma falha. Então, nós podemos usar esse exemplo aí dessa copa, dessa árvore aí, que na verdade o que a gente vê são sintomas do problema. O óbvio, o que está aparecendo é igual quando eu estou com dor de cabeça. A dor de cabeça é o reflexo de algum problema interno que eu tenho no cérebro, ou devido a outros problemas que eu posso ter de má digestão, alguma coisa assim. Então, a dor é o óbvio, é a consequência, são sintomas. Então, nós temos o problema. Então, a diferença entre a realidade e os objetivos. Então, a causa raiz é a verdadeira fonte do problema. Aquilo que geralmente não é nada óbvio, você precisa vasculhar, pesquisar, buscar a fundo. É raiz, aquilo que você não vê. Essa é a grande questão. Quando a gente participa de avaliação de acidentes, essas coisas assim, a gente tem que buscar a causa raiz. Isso é complexo. Isso é complexo. Então, atacar os sintomas não elimina o quê? A causa raiz. Então, a gente vai ver a importância da gente buscar a causa raiz. E eu vou pegar alguns casos como exemplos que são muito interessantes. Então, nós temos uma estrutura metálica de aço, nas figuras aí mostrada. Então, a gente pode ver a estrutura, ela soldada com dois tubos, numa chapa, com LP mostrando a trinca e na figura do lado a trinca ali na região da ZTA. Vou passar aqui, ó, olha só aqui é a trinca, ó. E aqui essa trinca após o LP. Então, momento de detecção da falha, inspeção final de entrega. Mecanismo de falha identificado na análise metalúrgica foi o quê? Trinca frio. E a falha ocorreu na fabricação e o mecanismo da falha foi o quê? Trinca frio. Então, o que originou essa trinca foi uma trinca frio. Então, só para relembrar, trinca fria é uma trinca que ocorre por hidrogênio depois de 24 horas. Chega até 48 horas aí o prazo para poder ocorrer, tá bom? Então, foi feita uma análise. Olha só que interessante dessa análise. E aí fica a busca a causa raiz. Por que achar a causa raiz de uma falha? Então, por que a peça foi rejeitada? Porque tinha uma trinca frio. Então foi feito o LP e identificou o quê? Uma trinca. Ok? Show de bola? Tranquilo. Por que tinha uma trinca frio? Porque foi soldado sem pré-aquecimento. Então uma das formas da gente minimizar trinca fria é fazer um pré-aquecimento. Tá ok? Por que foi soldado sem o pré-aquecimento necessário? Porque o procedimento de soldagem, lembra da EPS, especificação de procedimento de soldagem, não previa nenhum pré-aquecimento. Opa! A causa foi a trinca frio. E aí descobriu que não foi feito um pré-aquecimento. E aí observaram que na EPS, no procedimento, não tinha pré-aquecimento. E veio outra pergunta: por que a EPS não previu pré-aquecimento? Porque o material base não endurece na soldagem. Então aí não surge fases com durezas altas, tá? Martensita, bainita ou até perlita, se for o caso. Então esse material não permitia isso. E aí, quinto, por que o material endureceu? Aí nós estamos buscando a causa. Porque o material estava errado. Deveria ser o ASTM A106, que é um aço tranquilo de soldar,
sem muita dor de cabeça, comum. Mas era um quê? Um 4130. 4130 é um aço perlítico. E se você não fizer um pré-aquecimento, esse material trinca com maior facilidade. Então, qual foi a causa? Problema de rastreabilidade na fábrica. A causa foi a solda? Não. Olha só, o problema está na rastreabilidade do material. Então, como o material não era para ser aquele, foi utilizado uma EPS para um outro material. Então, a EPS estava certa para o A106. O problema é que colocaram um material que não tem nada a ver. E eu sempre falava o seguinte, na manutenção, acontece muito isso para quem trabalha na manutenção. Chapa no chão é chapa de aço. Só que chapa no chão não é chapa de aço, porém pode ser qualquer aço. O exemplo ali, ó. Poderia ser o A106, poderia 4130, poderia ser o A36, poderia ser vários aços. Porque chapa no chão é tudo igual. Por isso que as normas especificam como você tem que identificar, se você cortar a chapa, você tem que novamente fazer a identificação. Algumas empresas, quando você não tem identificação nenhuma na chapa, manda fazer uma análise química, uma análise de propriedade mecânica para poder enquadrar o material em qual especificação. Então, precisa se tomar muito cuidado. Geralmente a gente está lá, precisa de uma chapa, o cara vai lá, pega no chão e solda. E naquela região, dá trinca. Dá trinca. Dá trinca. É igual montagem de andaime na carcaça de equipamento. Tem todo um procedimento no equipamento para poder soldar. Porém, esse andaime que foi colocado no equipamento, soldado na carcaça do equipamento, não tem procedimento nenhum de solda. Eu já vi N casos assim. E a gente chega, caramba, gente, vocês são doidos. E aí precisa tomar um certo cuidado. Um outro caso aqui também, olha só, carreta de alumínio para transporte de ácido. Momento de detecção da falha, 6 meses após a soldagem da plataforma. Mecanismo de falha, identificado na análise metalúrgica, fadiga. Então a trinca foi devido ao quê? A fadiga. Então, vamos buscar a causa raiz. Porque o problema detectado a princípio foi o quê? Problema na solda. Vamos ver então se é problema na solda. Por que a carreta estava trincada no costado em local da solda? Porque existe uma solda que restringe o movimento da estrutura e concentrou a tensão. Isso é muito interessante. Então, concentrou a tensão naquela região. 2. Por que existe uma solda que restringiu o movimento da carcaça? Porque depois de entrar em operação, foi instalado um suporte para apoio de uma plataforma. Antes não tinha plataforma. Aí passou a ter uma plataforma. 3. Por que depois de entrar em operação foi instalado um suporte? Essa que é a grande questão. Porque a transportadora decidiu que pouparia tempo se o operador não precisasse o quê? Subir e descer as escadas muitas vezes. Então ele ficava cansado. E aí, para ele ficar subindo e descendo, então vamos colocar uma plataforma direto. Olha só aqui, vou voltar lá. Tá vendo a plataforma? Aqui, ó. Ela tá de fora a fora. Eram várias plataformas. Ele tinha que descer e subir. Descer uma, subir a outra. É assim que ele tinha que fazer. E esse era o projeto original. Aí, 4. Por que a transportadora decidiu sozinha pela instalação? Porque a carreta era dela e ela decidiu mudar o projeto, sem consultar o quê? O projetista. Não consultou o projetista. Para quem é engenheiro mecânico, né? Aí você tem todo um trabalho elaborando aquele projeto, vai um cara, não, vamos fazer assim. E na sociedade de manutenção, gente, quantas vezes a gente modifica projeto? Não, isso aqui é besteira. Vamos cortar essa escada aqui, vamos fazer uma plataforma igual ali. A gente faz isso. Na manutenção se faz tudo, modifica projeto. Muitas vezes não sabe nem a especificação do projeto, não sabe nem a norma que se enquadra aquele projeto. E a quinta pergunta foi, por que o projetista não foi consultado?
Porque, por falta de análise crítica do usuário, o dono da carreta que não avaliou se a alteração seria adequada. Então, mudança no projeto pelo usuário que não tem conhecimento técnico gerou o quê? Um concentrador de tensão. Gerou um concentrador de tensão, como a carreta funciona, trabalha, teve uma restrição ali, o que aconteceu? Trincou. Quase perdeu a carreta. Quase. Você está me entendendo? Aí, o que as pessoas falam? A causa foi de quem? Quem foi a causa? Da solda. Uma vez, na empresa que eu trabalhava, o cara, um diretor chegou para mim e falou assim, Sandro, aí, falhou na solda, solda é fogo, olha só como é que dá problema, era um gancho. Aí eu falei, gancho dá para soldar, não tem problema soldar. Agora, precisa de um procedimento. Foi feito o procedimento? Não. Onde foi feito o reparo? Na empresa. Em vez de mandar para fora, foi feito um reparo na empresa. Entendeu? Antigamente mandava para uma empresa que fazia o reparo desse gancho que ia gastando. Aí, um iluminado, não, isso a gente faz. Fez. O que aconteceu? Partiu. Partiu o gancho. A culpa foi de quem? Da solda. A culpa foi da solda? Não. Com certeza não teve nenhum procedimento de soldagem de execução. Não foi feito nenhum teste para avaliar se os parâmetros de soldagem utilizados estavam adequados para os níveis de resistência daquele gancho, da ponte rolante. Então partiu. Foi culpa da solda? Não. Mas todo mundo botou a culpa na solda. E na manutenção é assim também. Então esses exemplos são muito interessantes, que mostram o teor da, da importância de você buscar a causa de uma falha. E que a gente vai ver o seguinte, quando a gente busca essa causa, ela não está correlacionada com o quê? Com com a solda. Tem outras coisas antes da solda que originaram isso. Nesses dois casos, um é problema de rastreabilidade, primeiro, e o segundo foi o quê? Mudança de projeto. Mudou o projeto. Mudou o projeto. Então, a soldagem ela é considerada o quê? Um processo especial. Existem normas que considera a indústria automobilística agora vai ter que adequar com relação à soldagem. Por quê? Ela vai ter que garantir a qualidade da solda através de rastreabilidade, de elaboração de procedimentos. Por quê? É considerado como um processo especial, porque ele gera uma alteração nas características de qualidade do produto. Eu sempre falo o seguinte, a melhor coisa que você pode fazer com metal base é não soldar. O ideal é que você passasse uma cola. Eu sempre falo isso. Agora, soldou, mudou as características do produto. E eu preciso ver o seguinte, o quanto essa mudança pode ser prejudicial ao comportamento do material. Porque quando o projetista especifica o material, ele está esperando o quê? Está especificando como material básico, como fornecido pela usina siderúrgica, se for aço, no caso. Ok? Mas aí soldou, mudou as características. Tinha um rapaz que trabalhava comigo e ele falou o seguinte, Sandro, vocês acabam com os materiais nossos. A gente tem uma preocupação tremenda aqui na siderurgia para produzir um material dentro do especificado. Vocês vão aí, taca calor, acaba com tudo, depois fala que o problema é nosso. E ele tinha razão. O problema é nosso da área de soldagem, minimizar. Mas o ideal não é soldar. Então, perda de qualidade, propriedades versus o quê? Integridade, descontinuidade, defeitos. Quantos defeitos nós temos em solda? Quantos defeitos, quantas descontinuidades? Como variação de microestrutura ao longo do material, que muda completamente o desempenho desse material. Difícil de ser detectado pelos métodos de controle de qualidade, alguns você não consegue identificar. Se for mudança na microestrutura da ZTA, não dá. Tem algumas técnicas que você pode usar aí, mas são caras. A maioria das empresas não utiliza essas técnicas. Então fica difícil. Ok? Então,
há necessidade de uma análise de risco, de risco. E geralmente essa análise de risco ela é o quê? Inadequada. Porque a análise de risco para antecipação de possíveis o quê? Problemas. Quais são os possíveis problemas dessa solda aí que está trincada? E aí? O que geralmente nós fazemos? Soldador, o que você acha que deve fazer? Ele vai lá, ele faz. Tem soldadores bons. E o soldador, olha só que interessante. Observa essas coisas. Olha só. Dá para ser minimizados os efeitos nocivos disso. Então é muito importante que possa prever possíveis problemas. Essa é a função de quem trabalha na área de soldagem. Então, você precisa o quê? Normas técnicas de construção e reparo. Existe norma, gente. Nada sai da cabeça de ninguém. Então, nessas normas de construção e reparo, existe o quê? Especificações de procedimento de soldagem, que são normas técnicas. AWS, ASME, API e outros códigos mais. Existem N códigos, N normas. E a gente não procura saber das normas. Precisa saber o quê? Quais são as variáveis essenciais de soldagem, corrente, tensão, chanfro, posição de soldagem, se tem pré-aquecimento, se não tem, se tem tratamentos térmicos ou não, qual o consumível mais adequado para aquele produto, qual o processo que pode. As normas até falam o seguinte, ó, esse processo pode ser utilizado, para essa aplicação não pode. Ela restringe por quê? Já fez teste e viu que os resultados não foram satisfatórios. Isso nada te impede de você fazer, mas já foi feito. Para que você vai tentar fazer uma coisa que já foi feita? E a gente trabalha trabalha na manutenção, você vai ver que ninguém conhece código, norma nenhuma. Quiçá a AWS, que é uma norma estrutural que boa parte da manutenção a gente usa ela como referência. Quiçá parâmetros de soldagem. Quais parâmetros? Ah, não, eu quero pegar uma latinha, pede o soldador regular lá, o soldador regula a máquina, o barulho da máquina está certinho e solda. Mas o aporte térmico para esse material? Relatório de qualificação de procedimento de soldagem, que é o RQPS, que fazer ensaio de extração, ensaio de dobramento, metalografia, macrografia. Que isso, gente? Que é isso? Tinha que fazer isso? Tinha. Isso é uma EPS. Eu preciso o quê? Fazer os testes para ver se os parâmetros que eu escolhi para soldar estão adequados. Só que a gente entrega, ó, soldador, pega o melhorzinho soldador e vai lá. Você pode ter um bom soldador, mas a tendência também é renovação. É renovação. E como é que você vai lidando com essa renovação? Essa aqui é a grande questão. Você está qualificando, você está preparando essa nova safra de soldadores, de equipe, de supervisores, de encarregados. Eles estão entrando na tentativa e erro. Precisa se renovar, precisa se qualificar. A intenção é essa, trazer conhecimento, discutir esses conhecimentos. Olha só que interessante. Qualificação de soldador. Você vai nas empresas que tem equipe de soldagem de manutenção, de reparo, não tem soldador qualificado, cara. Não tem. Não tem. É importante testar o que? A habilidade do soldador, de acordo com o quê? A norma que você vai utilizar. É a AWS, EPI, é a ASME. Eu fiz corpo de prova, soldador passou, fez dobramento, soldador passou. Qual a habilidade dele colocar defeito ou não? Eu até brinco, né? Tem soldador que tem uma habilidade tremenda de botar defeito. E tem outros que são excelentes. Eu falo o seguinte, eu tive 2 soldadores numa equipe. A solda era horrível, gente. Visualmente falando, a solda era horrível. Mas passava no ultrassom. Agora, tinha um soldador que a solda do cara era um espetáculo. Parecia que o cara era um desenhista. A compensação caía no ultrassom. Aí você vai falar com um soldador que trabalha na manutenção, ele fica com medo de você qualificá-lo, fazer um teste com ele.
Então, todo equipamento, estrutura, componente, máquina, é construído com base em quê? Em um projeto que utiliza como premissa o quê? As características necessárias ao serviço e que define o quê? A configuração geométrica, que é o desenho. Que eu, de vez em quando eu falo assim, as pessoas chegam para mim, Sandro, eu preciso reparar aqui, eu falo, cadê o desenho? Ah, não tem, então não dá para soldar. Ah, mas tá difícil conseguir o desenho. Gente, todo projeto, ainda mais numa empresa, ninguém compra nada, nenhum equipamento feito pelo Zé da Esquina. Tem um projeto, tem responsabilidade. Especificações de materiais e plano de qualidade. A gente pede desenho que ali vem uma especificação do material que vai ser foi soldado, tal, sabendo que muitas vezes não é nem mais o material, ou mudou as características do material se tiver ciclo térmicos no material ali. Mas se não tiver desenho, gente, como é que você pode especificar? Eu preciso ver a norma que ele foi utilizado para construir. Para avaliar o que? Os riscos. A fabricação, por sua vez, exige o quê? Exige que processos especiais sejam o quê? Previamente qualificados. Então, quem montou aquele equipamento, ele qualificou o procedimento de soldagem. Vamos lá ver. Geralmente é o databook, que muitas vezes, o pessoal faz? Joga fora. Passa 5 anos, o cara pega aquele material tudo lá, tá empoeirando aqui na sala aqui, e joga fora. Chega um gestor novo, gente, vamos fazer um 5S aqui, joga tudo fora. Aí o databook, que é aquele relatório do que foi feito e qual foi a avaliação que pode servir de base para quem vai fazer a manutenção, não existe mais, cara. Não existe. Se você não tiver um cara bom na área de soldagem que tem experiência para montar um procedimento, você vai na tentativa e erro. Só que é um equipamento que custa milhões, que não dá para você ficar brincando. Estão percebendo o que eu estou falando? A importância do que eu estou falando? Outra questão também é o seguinte, olha só que interessante. Eu tenho um projeto do equipamento, eu tenho a fabricação desse projeto que vai ter o roteiro de fabricação, plano de inspeção, EPS, RQPS, vai ter tanto. E o projeto também, que especificação, desenho, plano de qualidade, que vai passar para a etapa de fabricação. Então aí a gente recebe o equipamento. Show de bola. Lá, fez o teste, coloca ele em funcionamento. Só que quando você coloca em funcionamento, ele vai ter o quê? Temperatura, meio, esforço, tudo, que vai o quê? Denegrindo a vida útil dele. O que equipamento tem o quê? Uma vida útil. E que precisa o quê? Soldagem de manutenção, para fazer o quê? Reparos, para manter ele em condição de operação. Só que eu tenho que basear no quê? No projeto. Por que o cara colocou esse procedimento? Por que o cara, na hora de construir, criou essa EPS, usou essa junta, esse eletrodo? Por que ele fez a livre extensão? Tratamento térmico? Fez pré-aquecimento? A soldagem de manutenção tem que obedecer isso aí também. Não é porque o equipamento já foi colocado em prática, em operação, que os parâmetros de reparo vai ser diferente. É o mesmo da fabricação, gente. É o mesmo, porque o material é o mesmo. O equipamento é o mesmo, o projeto é o mesmo. E não muda nada. E a gente vê cada vez mais a galera o quê? Criando coisas. Então, precisa se tomar um certo cuidado. Então, agradecimentos aí à professora Annelise, que veio com esses cases aí que bem interessante. A Materials Life, também agradeço. E gostou? Deixe o seu comentário para que possamos gerar um conteúdo de alto valor para você aqui na SM Experts. Nós queremos ajudar a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura. Um forte abraço.